Ficar o dia inteiro em casa com a criança pode acontecer coisas que deixam os pais de cabelo em pé. Mais do que isso, deixam os pais preocupados. Então hoje eu vou falar sobre sexualidade infantil para você que está aí com seu filho em casa o tempo todo e ele teve algumas atitudes aí que deixou você com o cabelinho branco. A gente vai falar sobre isso agora. Tudo bom, mamães, papais, vovós, tios, titias? Então, eu tô aqui hoje para falar sobre algo que me preocupa, né? Não é sobre a questão do desenvolvimento do raciocínio, mas como as crianças estão dentro de casa agora o tempo todo, e alguns comportamentos podem vir a se tornar mais evidentes, podem vir a acontecer com mais frequência e às vezes coisas que até mesmo os pais nunca tinham percebido passam a perceber. Por isso que eu queria falar sobre isso hoje, que é a questão do desenvolvimento sexual das crianças. Então, em cada fase do desenvolvimento da criança, ela precisa lidar e superar com questões do seu corpo, né, e da interação com o ambiente na qual ela está inserida. E nessa fase, os pais podem ajudar muito a criança a lidar com essas questões, né? Então, é importante vocês saberem, por isso que eu estou aqui, vocês saberem como lidar então nessa fase, se a criança tiver algum comportamento que você possa se preocupar, comportamento sexual que você possa se preocupar e achar que tem alguma coisa errada ou achar que você tem que tomar alguma atitude que não, né, às vezes não é o ideal. Então, para isso, eu vou lembrar de um pouquinho de cada fase, só pra gente entender o que eu vou falar, tá? Então, quando o bebezinho nasce, ele tem tudo voltado para sua boca, né, para oralidade. Então, por onde ele se alimenta, por onde ele consegue o leite. Então, ele precisa então ter esse centro das atenções dele ali. Ele passa então a descobrir outros objetos e o que o bebezinho faz? Coloca na boca. Então, ele está na fase oral, ele tem um prazer da descoberta pela boca. O prazer de se alimentar, o prazer da descoberta. Então, o prazer da criança está na boca. Nessa fase, os pais não ficam escandalizados porque os filhos, né, colocam os objetos na boca. Os pais sabem, entendem que é uma fase. Passando essa fase, começa a vir a fase do desfraude, né? Entre 1 e 3 anos, a criança está se preparando, está preparando toda a sua estrutura de formação sexual, blá blá blá. eu corto, depois eu corto. Toda a sua estrutura psíquica está sendo preparada para o desfraude, que é a fase em que a criança consegue controlar o esfíncter, que são estruturas musculares, os esfíncteres, né? Que são estruturas musculares responsáveis por segurar o xixi e o cocô. Segurar, liberar. Então, nessa fase, que nós chamamos de fase anal, né? Ela é uma fase onde a criança percebe esses órgãos, ela percebe essas estruturas. Fase anal. Existe. Nossa, fase oral, fase anal, fase fálica. Nossa. Bom, voltando. Então, ela... Né? Tá bom. Fase anal, fala. Fase anal. Existe, gente, é natural. Meu pai falou assim, eu não passei por essa fase anal. Passou. Bom, gente, então voltando. Na fase anal, a criança tem esse controle pelos esfíncteres e ela passa então a perceber essa região. Então, o que acontece? A criança pode começar a se tocar ali, mas não com uma sensação de prazer sexual, né? Passa a se tocar porque ela tá curiosa, entender como que funciona isso, né? Como que o meu cocô tá saindo. Então, uma criança de 2 anos, ela pode sim colocar o dedinho no ânus. Isso não é de se assustar, não é de se apavorar, tá? Então, é natural. Claro que nós estamos, por favor, gente, pensando num contexto de que a criança tá bem, tá feliz, tá saudável, não tem nada de errado, não tem alergia. Então, ela, né, é uma descoberta, tá? Não ai, tudo a criança tá pondo a mão, não é nada, não. É lógico que tudo faz parte de um contexto, a gente precisa entender isso, tá bom? A partir dos 3 anos, aproximadamente, a criança começa a entrar nessa fase que nós chamamos de fase fálica, que é uma fase que a criança percebe essa sensação se ela manipular os órgãos genitais, tá? Então, a descoberta acontece assim de uma forma muito natural, né? A criança tá lá se mexendo e passa o brinquedo no cabelo e tal, vai passando e de repente
passou ali, né, sentiu a cosquinha, e daí a criança acha bom e começa então a manipular, tá? Faz parte faz parte do desenvolvimento da criança. Então isso não significa que a sua filha que tá fazendo isso, ela vai ser promíscua. Não significa que o seu filho que tá fazendo isso vai ser um pegador, um tarado, tá? Pode parecer bobagem eu falar isso, mas eu já ouvi, não foi de um, nem de dois, nem de três pais. Eu já ouvi de vários pais. E isso acontece mesmo, as pessoas não sabem, então elas acham que é uma coisa perigosa, preocupante. Então, coisas que não se devem fazer, tá? Primeiro eu vou falar o que não se deve fazer, depois o que se deve. Tira a mão daí que é sujo, que coisa feia que você tá fazendo. Basicamente é isso que os pais falam, é sujo, feio, imagina se não deixa teu pai ver, sabe? Colocar na criança um peso, porque pensa no psicológico dela, ela tá se desenvolvendo ali, é natural para ela aquilo, assim como o bebezinho colocava as coisas na boca, assim como a criança entendia que ela tava lá controlando o esfíncter e conseguia controlar o cocô ali, que ela tinha, esses três desenvolvimentos estão interligados. Então, se a criança, ela é como é que fala aquela palavra, gente? Ela é repreendida nesse momento, isso pode causar traumas, né? Então, assim, é uma coisa natural. Então, como você... Ai, mas Eliana, eu vou fazer o quê que meu filho tá lá fazendo essas coisas? Vou fazer o quê? Não. Gente, calma. Primeiro, na sua cabeça você entendeu que é uma coisa natural, certo? E só isso daí já muda muita coisa. O que você vai fazer? Primeiro, tenta tirar o foco da atenção. Se a criança estiver fazendo muito isso, se tiver uma coisa muito evidente, você acha até que tá demais, tenta tirar o foco. Chama pra brincar de outra coisa, vamos jogar um jogo, vamos assistir um filme, vamos brincar de alguma coisa diferente, vamos cantar uma música. Eu vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho, sobre a questão do abuso sexual, né? Que a criança que apresenta um comportamento sexual é um dos indicativos de que possa vir abuso. Então, eu quero só que fique bem claro, não vou falar sobre abuso hoje, talvez depois eu faça um vídeo explicando os sinais do abuso e como fazer para proteger a sua criança, mas hoje eu quero falar exclusivamente sobre isso, tá? Então, assim, entendam uma questão, tá tudo bem, a criança tá feliz, não teve mudança de comportamento, e ali de vez em quando, ela brinca de outras coisas, ela tem outras distrações, mas de vez em quando ela vai lá mexer no pipi, na periquita, isso daí é um comportamento normal, ok? Ai, quantas vezes? Não, depende de criança para criança. Eu acho que os pais cabe aos pais observar o contexto, igual eu falei lá no começo, gerar o contexto. Então, foi lá, falou pra criança, né, desviou a atenção, a criança esqueceu e foi, beleza. Se ela for um pouco mais persistente, ou se ela estivesse manipulando em público, assim, na sala, com as visitas, só conversa, fala, ai filho, a gente não pode ficar tirando a roupinha na frente das pessoas, vamos lá pro quarto, vai lá pro seu quartinho, tá bom? Vai lá brincar no seu quartinho, mesmo que você saiba, você pode até dar lá uma espiadinha pra ver como é que tá, mas não repreenda, tá? Entenda que faz parte da natureza da criança. Vai passar essa fase, assim como passou a fase oral, assim como passou a fase anal, vai passar a fase fálica. A criança vai daí começar a prestar atenção nas coisas ao redor dela, não vai mais ficar voltada para essa sexualidade, né? Até depois ela entrar lá numa outra, porque daí é outra conversa, né? Lá na adolescência, é outra conversa que um dia, quem sabe, a gente tem. Então é isso, pessoal, para tranquilizar vocês, porque mesmo a gente estando na escola, a gente ouve muito isso, os pais trazem pra gente, né? Então eles têm essas dúvidas, eles vêm falar, né? Então, assim, eu fiquei imaginando que talvez estivesse acontecendo isso, eu acredito que sim, né? Aconteça isso em casa e às vezes os pais ficam mesmo preocupados, então é por aí, espero ter esclarecido e me coloco à disposição para... Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato, o que eu puder, eu vou ajudar com certeza, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau.